Boas companheiros, aqui para mais um vídeo. Tópico de hoje, uma coisa que eu acho que afeta, se não a totalidade dos motociclistas, uma grande maioria, que é o quê? Dores musculares de várias espécies, desde punhos, desde pernas, desde pescoço, durante a condução da vossa moto. Muitos questionam-se, ou poderão questionar-se, qual o motivo ou qual o principal fator destas dores. E muitas das vezes podem atribuir situações físicas próprias de cada um, e que também poderá ser, mas na grande maioria das vezes não é o problema, não será tanto vosso. E vocês perguntam-me, mas não é nosso, então quer dizer, eu se calhar estou aqui com um bocadinho de excesso de peso, se calhar a minha condição física não é a melhor, se fosse eu se calhar não teria este tipo de dores. Claro que a vossa condição física quanto melhor for, também poderá minimizar certas situações, não é? E quanto melhor vocês tiverem desenvolvido a vossa musculatura no seu geral, menos probabilidade terão de ter estes problemas ou estas dores musculares. Muito genericamente, a meu ver, a grande maioria destas dores que vocês têm deve-se à ergonomia durante a vossa condução. E vocês perguntam-me, ergonomia, mas isso, o que é isso afinal? A ergonomia é muito simples. A ergonomia é não só a posição que a vossa moto vos confere de condução, como a vossa postura em cima da própria moto. Ou seja, basicamente, isto não é em qualquer trabalho, mas em muitos trabalhos fazem-se esses estudos ergonómicos para ver qual é a melhor posição ou a melhor postura de trabalho para determinado trabalhador, e com isso tentar jogar as melhores ferramentas para que aquele trabalhador execute determinada função da melhor forma possível, de maneira a não lhe causar ou minimizar o desgaste físico que ele possa ter. Seja ele desde trabalhar uma secretária, seja ele desde trabalhar todo dia de pé em cima de para uma bancada, ou seja, o que for. Ou seja, existem estudos para minimizar todos estes fatores, inclusive na moto. Ou seja, vocês, por exemplo, se tiverem, 1,90 m, se conduzirem uma moto pequenina, a vossa ergonomia certamente não irá ser a mais correta, o que vos irá provocar uma fadiga muscular muito mais rápida do que se vocês comprassem uma moto de tamanho superior, ok? Tão simples como isso. E depois, claro,
Opa, isto que hoje em dia fazem-se uma série de estudos, porque medem-se posições a nível de pernas, medem-se posições a nível de braços e no final faz-se aqui uma avaliação qual a melhor moto ou a moto mais indicada para vocês, ok? Claro que ninguém faz este estudo, ou pelo menos nós, a título individual, quando vamos comprar uma moto, pá, agrada-nos, a gente gosta, a gente no máximo faz ali um test drive, sei lá, meia hora, uma hora, e não sente os verdadeiros reflexos de uma viagem mais duradoura e para nós está tudo bem. Só que a longo prazo, caso aquela moto não tenha a posição mais indicada para vocês, devido à vossa estatura, peso e outros fatores, vocês passado determinado tempo, vocês vão começar a sentir essa fadiga muscular. Quando se aquela moto tivesse, por assim dizer, as dimensões ideais para vocês, essa fadiga, não estou a dizer que não se iria sentir, mas ia-se demorar mais tempo a sentir-se essa fadiga. Tão simples como isso. Depois, isto também, este é o ponto número 1, a gente escolher o equipamento adequado ou a moto adequada para nós, para a nossa estatura, para a nossa utilização. Todos estes fatores vão minimizar a nossa fadiga muscular. Depois, outro fator também que nos ensinam, por menos a mim ensinaram, são comportamentos de posição que a gente deve ter. Pá, posicionamento das mãos, posicionamento das pernas, de x em x tempo fazer determinados exercícios, seja a nível de pés, a nível de tornozelos, rodar, a nível de mãos, rodar os punhos, porque nós muitas das vezes vamos com as mãos estáticas durante muito tempo e depois começam-nos a dar os ditos formigueiros, começam-nos a dar as dores musculares nos punhos, começam-nos aqui a aparecer uma série de problemas que nos começam a dar vontade, mas é de encostar a moto e descansar, que se a gente os puder corrigir, vai minimizar também esse desgaste e essa fadiga muscular. Por exemplo, um dos fatores muito normais é que o formigueiro nas mãos, principalmente na mão que roda o punho, muitas das vezes por um mau posicionamento no punho da própria mão, e vai-nos criar ali um formigueiro e até um próprio adormecer da mão, e isso é tudo uma questão de ergonomia, ok? Se a gente conseguir corrigir determinadas posições, depois isso a longo prazo vai-nos dar uma viagem mais confortável, ok? Claro que esses comportamentos, aliados também a uma moto que se possa dizer confortável, com um bom posicionamento ergonómico, nos vai ajudar nesses fatores, como é óbvio, não é? Claro que se a gente tiver uma moto desportiva, esse conforto vai ser menor. Se tivermos uma moto Touring, esse conforto vai ser maior, mas compete-nos a nós também estudar e verificar e tentar compreender, mesmo dentro das nossas motas, sejam elas Touring, Sport, Naked, whatever, qual é o comportamento ou qual é o posicionamento que nos permite ter uma abordagem mais confortável com a nossa moto, ok? Vocês, por irem desconfortáveis, não quer dizer que vocês têm, ou aquela posição tem que ser a vossa para a viagem toda. Não, companheiros, vocês têm que tentar arranjar maneira de vos posicionar de forma mais confortável.
porque isto, sacrifícios e sofrimentos não se compadece com o andar de moto, ok? Embora por vezes a fadiga já é muita, mas não tem que ser esse fator, não tem que ser um fator normal, ou seja, esse fator do desconforto tem que ser um fator anormal e exceção à regra, porque o normal tem que ser o conforto, ok, pessoal? Vocês têm que se mentalizar disso e não o contrário. Por isso, estudar muito bem a nível de posicionamento de mãos, de pés, porque mesmo o pendura muitas das vezes queixa-se que a posição não é mais confortável, muitas das vezes chegar um bocadinho com o traseiro à frente ou atrás melhora logo o posicionamento. Esticar as pernas de X em X tempo ajuda muito, também para evitar o próprio formigueiro nas pernas. Quem diz para o pendura diz também para o condutor, ok? São tudo fatores que ajudam a minimizar e a ajudar a vossa posição ergonómica em cima das vossas motas e que vos poderão conferir um conforto melhor durante toda uma viagem que poderá ser longa ou não, ok? Espero ter ajudado. Sigam aí para os nossos próximos vídeos a bordo da Suzuki V-Strom. Subscrevam, façam um grande like e tchauzinho!